Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes aí da Rádio Ágape, todos os amigos aí do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de quarta-feira, onde nós estamos dando início aqui mais a esse estudo bíblico da Palavra do Senhor, estudo bíblico aí de toda quarta-feira. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez, irmãos, nós estamos aqui para louvar, bendizer, engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início a mais essa aula, que os irmãos possam ter uma noite abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E não perca, irmãos, o estudo bíblico de hoje vai ser uma bênção para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Mas antes, nós vamos estar aqui orando, vamos orar e agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Amém, irmãos? Você que já está aí no Facebook também, ore comigo nessa noite, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Você que está aí no Facebook, ore comigo nessa noite. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Pai amado e querido, meu Deus, mais uma vez nós nos encontramos aqui diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua face, sempre exaltando, sempre glorificando o Teu santo nome, meu Pai. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade nessa noite, meu Deus, que o Senhor possa estar aí, meu Pai, alcançando cada vida,
alcançando cada família que vai acompanhar esse estudo bíblico, meu Pai, alcançando ali os membros do Ministério Segundo o Coração de Deus, essas vidas que o Senhor tem levantado aí também, Senhor, Brasil afora, aí em outros lugares, pessoas que nem congregam com a gente, mas estão acompanhando aí também o estudo bíblico, porque todos nós sabemos que nós fazemos parte de uma mesma família, meu Deus. Que todo impedimento caia por terra, meu Pai, todo embaraço, todo bloqueio, toda barreira, meu Deus, toda objeção contra essa obra, meu Pai, toda palavra contrária de maldição, nós rejeitamos nessa noite. Que o Seu Espírito Santo venha aqui, meu Pai, nos revelar o que o Senhor quer nessa noite nas nossas vidas, através da Sua poderosa e maravilhosa palavra, meu Deus. Toda glória nós damos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Desde já vai um alô aí para todos os membros aí do ministério. Tá aí minha família, né? Minha esposa, tá aí o Pedro Henrique, a Suzane, já tá aí a diaconisa Neide também. Tá aí também a nossa diaconisa Tereza. E já está aí nossa irmã Nilde Vila Nova também. Que Deus abençoe a todos. Amém? Se eu não falei algum nome aqui é porque não apareceu ainda. Mas no decorrer aí da transmissão, nós vamos aqui mandar um alô também para todos os irmãos que estão aí acompanhando esse estudo bíblico. Vamos lá, irmãos. Sem perca de tempo, né? Agora a nossa irmã Nilde tem a revista dela aí também. Glória a Deus, é uma bênção, né? Então, sem perca de tempo, vamos aqui para mais esse estudo bíblico de toda quarta-feira. Desde que começou essa pandemia, Deus nos deu essa direção de estarmos aqui, trazendo algo da parte do Senhor para todos nós, através do estudo bíblico. E nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020. Essa revista, irmãos, ó, segundo trimestre de 2020, está aí. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nós somos a Igreja Eleita, não é isso? Graças a Deus, nós somos a Igreja Eleita de Cristo. Nós vamos estudar hoje a lição número 3. Vou botar aqui para os irmãos também. Lição número 3. Olha que tema abençoado, irmãos. Que tema forte, né? Lição número 3. Eleição e predestinação. Esse tema dá muita polêmica, né? No meio dos crentes. Dá muita polêmica porque tem visões diferentes. Eleição e predestinação. Essa é a revista de hoje. É a lição de hoje que nós vamos estudar. Lição número 3. E nós não estamos aqui para polêmica nenhuma, né? Nós estamos aqui para aprender com a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aqui para o texto áureo, irmãos. O que é o texto áureo, pastor William? O texto áureo é o texto principal da lição. É o texto ali que dá início, né? Que embasa toda a lição. Então o texto áureo está ali em 1 Timóteo, né? Glória a Deus. Oh, perdão, irmãos. 1 Timóteo. O texto áureo está em Efésios. Efésios 1, versículo 4 até o 5. Está aí na tela. Efésios 1, versículo 4 e 5. Onde diz assim, ó. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Em algumas traduções vai dizer em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua boa vontade, de sua vontade. Amém? Glória a Deus. Beneplácito é boa vontade, né? Bom propósito, como nós já aprendemos aqui na lição passada. Glória a Deus. Sempre é bom a gente saber os significados das palavras, para a gente aprender melhor, né, o que significa cada coisa. Então vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Vou botar na tela dos irmãos aí, leitura bíblica em classe, que os irmãos possam estar acompanhando aí também. Os irmãos que acompanham com celular, né, pode ter alguma dificuldade por causa do tamanho da letra. Então nós recomendamos, quem tiver condições aí, acompanhar no computador ou no notebook, que com certeza vai acompanhar melhor. Amém? O celular você vira ele também, vira a tela dele que ele fica maior. Glória a Deus. Está aí a leitura bíblica em classe. Vamos estar lendo. Efésios 1, versículo 4 até o versículo 12. Vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tomou abundantemente para conosco
que Ele tornou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança e havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu vou aqui só voltar no texto áureo, porque tem uma coisa importante aqui também no texto áureo, né? Nós estamos estudando sobre eleição e predestinação. E no texto áureo vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui nós vemos que só nesse texto aqui, irmãos, tem o tema da revista, né? Eleição e predestinação. Tem essas duas palavrinhas aí, se encontra neste texto. Ele nos elegeu, e no versículo 5 vai dizer que ele nos predestinou. E nós vamos aprender a diferença de eleição e predestinação, irmãos. E a verdade prática da nossa lição é que, segundo a presciência de Deus, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então Deus, ele nos elegeu e nos predestinou segundo a sua presciência. E o que é a presciência? A presciência é saber de antemão, é ter o conhecimento prévio, né? Saber de antemão. Então ele nos predestinou para a salvação. Uma das coisas que nós vamos aprender aqui é que é isso. A eleição, irmãos, a predestinação é para a salvação. Porque existe certas linhas doutrinárias aí, irmãos, que ensinam que Deus, ele elegeu uns, ele elegeu e predestinou uns. Ele predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Existem certas linhas doutrinárias que ensinam isso. Que Deus dupla predestinação, né? Deus predestinou uns para os céus e outros para o inferno, né? Não é isso que nós cremos, né? Nós vamos ter aqui a visão bíblica, mas não é isso que nós cremos, irmãos. Nós cremos que a predestinação é para a salvação, apenas para a salvação. Deus não predestina ninguém para ir para o inferno, né? Porque que Deus de amor seria esse, irmãos, se não desse uma oportunidade ali para o ser humano? Então vamos aqui para o objetivo geral, mas tem linhas doutrinárias que ensinam isso, amém? Nós vamos aprender aqui, estudar sobre a linha doutrinária que nós aprendemos, que nós cremos, né? Que nós cremos. Essa revista é a revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e é esse ensino que nós vamos trazer, essa doutrina que nós vamos trazer, amém? Objetivo geral da lição: informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Então nós vamos entender o verdadeiro sentido da predestinação, o verdadeiro objetivo da predestinação, amém? Então Deus, segundo a sua presciência, nos predestinou. Nós vamos daqui a pouco ler um texto aqui importante, né, para embasar isso. Objetivos específicos da nossa lição de hoje. Primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? Vamos aqui para mais uma observação antes de nós estarmos entrando aqui na introdução da revista. Na minha revista vai dizer assim: a doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Que essa maravilhosa certeza seja uma verdade no coração dos nossos alunos. Que cresçamos mais no conhecimento da palavra de Deus e na maturidade da fé. Amém? Então a eleição, irmãos, aqui ficou bem, né, esclarecido. A eleição para a salvação e a predestinação, irmãos, são aqueles objetivos, aqueles propósitos que Deus tem na vida de cada crente. Amém? Daqui a pouco nós vamos aqui esclarecer mais essa questão. Então aqui a lição também diz que nós possamos crescer mais, né?
ter mais maturidade na fé. Porque muitas vezes, por falta de maturidade, nós vemos muitas discussões, muitas contendas em torno de um assunto que não é o assunto ali, irmãos, fundamental, principal, né, da Bíblia. Sobre a questão da salvação. Porque sobre a questão da salvação, irmãos, aquele assunto ali fundamental, primordial, é nós entendermos que Jesus Cristo, ele deu sua vida para perdoar todos os pecadores, amém? Que se arrependem e que creem em Jesus Cristo, irmãos. São doutrinas ali fundamentais da fé, amém? Tem outros assuntos que vão ter algumas divergências, meus irmãos, mas isso não é motivo para contenda, para discussão, para divisão no povo de Deus, não. Glória a Deus. Então vamos aqui para a introdução. A introdução vai dizer: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. A eleição e a predestinação são temas importantes na compreensão da doutrina da salvação. Então são temas importantes, mas não são ali aqueles temas ali, meus irmãos, essenciais, né, para a pessoa ser salva. A pessoa pode entender de um jeito, entender de outro, meus irmãos, mas o que vai salvar ela é a fé em Jesus Cristo. Pode atrapalhar, né, no meio da caminhada. A Bíblia fala ali na carta aos Hebreus, que fala ali dos primeiros rudimentos importantes para a salvação. Crer em Jesus Cristo, né, o batismo, são as doutrinas ali rudimentares, né, principais ali. Então, é como a escatologia. A escatologia é o estudo das últimas coisas. Tem alguns que creem que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, outros creem que é arrebatada no meio, outros creem depois, né? Então nós vemos aí que são assuntos secundários, amém? Na nossa visão. Glória a Jesus. Mas isso é muito importante, irmão. Sabe por quê? Como disse aqui na lição, são assuntos importantes para o tema da salvação, para a doutrina da salvação. Porque nós já vimos relato de pessoas que ouviram sobre essa doutrina, que Deus predestina uns para os céus, né? E Deus predestina outros para o inferno. Não é isso que nós cremos. Mas já teve relato de pessoas que ouviram isso, irmãos, e entraram ali numa crise. Entraram numa crise, irmãos. Ficaram depressivas mesmo. Então nós vemos que pode causar muito estrago, né? Essa questão. E essa pessoa testemunhou ali para um pastor, mandou uma carta para o pastor, e essa pessoa estava ali realmente precisando muito de ajuda, porque ouviu esse ensino ali. Ela começou ali a se enxergar, ela falou: e se eu for predestinada, né, para perdição, para o inferno? Imagina uma pessoa que já está ali fraca na fé ouvir isso, irmãos, e começar a duvidar, né? Então é algo que pode causar um estrago muito grande, né, na vida da pessoa. Então nós temos aí que sempre mesmo estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus para viver em paz. A palavra de Deus nos traz paz no nosso coração, quando nós temos um entendimento ali da palavra, quando nós procuramos a cada dia ter o entendimento. Então, irmãos, aqui fala de doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela se chama, né, na teologia, de soteriologia, que é a doutrina da salvação. E o que a palavra de Deus nos ensina é isso, que a salvação é para quem precisa. A salvação não é para quem merece. A salvação é para quem precisa. Amém? Então nós declaramos que nós precisamos, né, de tão grande salvação do nosso Deus. Então vamos avançar. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Como nós falamos, nosso ensino aqui é um ensino pentecostal. Amém? Nós somos ali, nós fazemos parte de uma igreja pentecostal, cremos na doutrina pentecostal, e é essa doutrina que nós vamos ensinar aqui. Amém? Nós temos aí algumas linhas doutrinárias, como eu falei, diferentes, né? Algumas pessoas, alguns presbiterianos creem diferente também. Umas pessoas que se denominam calvinistas, né? Tem o calvinismo e o arminianismo. Alguns se denominam aí calvinistas, que creem nessa dupla predestinação, que Deus predestinou uns para os céus e outros para o inferno. São chamados aí calvinistas. Outros se declaram arminianistas, né? Arminianos. E assim, irmãos, eu costumo entender o seguinte: eu não gosto, né, de me rotular se eu sou calvinista, arminiano, essas coisas não. Por quê? Porque quando nós nos rotulamos, nós nos limitamos. Nós nos limitamos. Aí nós vamos ter que crer só naquilo ali, né? Nós ficamos limitados. Então é bom não ter limite, não colocar limite para o nosso conhecimento.
Não colocar limite para o nosso entendimento, irmãos. Crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E também analisar tudo e reter o que é bom. Você pode analisar tudo, mas aí você vai reter o que é bom. Amém? Até para nível de comparação de estudo. Glória a Deus. Então vamos aqui para o tópico 1. Tópico 1 tem 4 subtópicos. Creio que essa lição vai ser abençoada, irmãos. Fique aí que você não vai perder nada. Pelo contrário, só vai ganhar, né? Certa vez eu ouvi uma frase assim. Diz que crente não perde nada, só deixa de ganhar. Crente não perde nada, só deixa de ganhar muitas vezes. Então vamos aqui. Tópico 1. Tópico 1 tem 4 subtópicos. Tópico 1 vai dizer: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então nós vemos aqui que nós fomos eleitos, mas tem um propósito para o qual nós fomos eleitos. Diz assim: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Nós somos eleitos antes mesmo de existirmos, irmãos. Isso é importante. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que elegeu de antemão. Então nós vemos que Deus, ele elaborou esse plano antes mesmo da fundação do mundo. Antes de nós existirmos, Deus já tinha elaborado esse plano. Por quê? Porque o pecado não pegou Deus de surpresa, irmãos. Deus ali não elaborou o plano, Deus ali não viu, opa, algo deu errado, deixa eu elaborar um plano B, né? Não foi isso. Deus, ele, na sua sabedoria, na sua presciência, meus irmãos, na sua onisciência e presciência, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele já sabia, né, que ia criar o homem, que o homem ia cair, ele ia dar direito de escolha para o homem ali ia cair em pecado e o homem ia precisar de um salvador. Então ele já sabia de tudo isso, o pecado não pegou Deus de surpresa. Não é que Deus, opa, alguma coisa deu errado aqui, deixa eu consertar aqui, deixa eu fazer outro plano, não é isso não. Deus, ele já elaborou esse plano antes da fundação do mundo. E ele nos elegeu antes da fundação do mundo, sabe por quê? Para nós termos uma vida santa e irrepreensível. Isso é importante o crente entender. Nós não fomos eleitos para viver de qualquer maneira. Ah, eu sou salvo pela graça, então tá tudo certo, né? Todos os caminhos levam a Deus, no final vai dar tudo certo. Não é assim, irmãos. Deus, ele nos elegeu com um propósito, com um objetivo. De nós sermos semelhantes a Jesus, ter uma vida santa e irrepreensível. Nós sabemos que isso é um processo. Tem alguns processos aí, algumas fases da salvação que são instantâneas, né? Como a justificação. A justificação é algo instantâneo. Agora a santificação, ao mesmo tempo que é algo instantâneo, mas é algo progressivo também. Porque primeiro nós somos santos no sentido de separados. Nós somos separados para um propósito. Mas nós somos separados para ter uma vida em santificação. Aí vem o processo. Aí vem o processo. É algo progressivo. Hoje mais santo do que ontem. Amanhã mais santo do que hoje. E Filipenses 1, versículo 6 vai dizer: aquele que em vós começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Às vezes nós nos culpamos tanto, né? Às vezes nós ficamos tão tristes assim com alguns erros nossos, algumas atitudes nossas, né? Ficamos tristes, ficamos nos condenando. Pois eu quero te dizer, se você fica triste, isso é sinal que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. A gente lida com pessoas, e até pela minha experiência própria também, né? Quando nós erramos ali, quando nós falhamos, aí nós ficamos nos cobrando, ficamos tristes, irmãos. Mas a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, é que produz arrependimento para a salvação. Então, isso faz parte do processo também. Já chegaram pessoas para mim e perguntaram também: Pastor William, eu tenho medo de já ter blasfemado contra o Espírito Santo. Não sei se você já passou por isso, né? Eu já passei. E já chegaram pessoas para mim também falando isso: Pastor William, eu tenho medo de já ter blasfemado contra o Espírito Santo. E aí, irmãos, eu aprendi uma coisa: se você tem medo, isso é sinal que você nunca blasfemou. Se você se entristeceu, ficou com medo ali, é sinal que você não blasfemou. Porque a pessoa, quando blasfema, ela já faz isso sem temor nenhum. Ela faz isso consciente, sem temor. Essa é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. É um ato intencional de escarnecer das coisas de Deus e sem arrependimento. Amém? Por isso que não tem perdão. Nosso evangelista Jefferson está aí, nossa irmã Taline também já está aí também, né? Deus abençoe aí todos em nome de Jesus. Meu Deus, já mexi aqui. Espero que não tenha atrapalhado aí, irmãos. Mexi aqui. Glória a Deus. Deus poderoso. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, irmãos. Mexi aqui no meu Facebook. Amém, voltei. Glória a Deus. Então Deus abençoe aí a todos do ministério aí. Vamos aqui. Referência bíblica, como nós falamos aqui que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então vamos para uma referência bíblica, porque nós estamos no estudo bíblico. E estudo bíblico usa o quê? A Bíblia, né? Apocalipse 13, versículo 8. Olha o que diz: e adoraram-no
adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então aqui está falando do nosso começo, né? Nosso começo começou ali, nossa origem, nosso começo, tudo começou ali com a fundação do mundo, né? E o Cordeiro ali já tinha sido morto, na mente de Deus. Porque, irmãos, nós vamos aprender aqui nessa lição, no decorrer dessa lição, nós vamos aprender que Deus, ele vive num eterno futuro. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido. Perdão, irmãos, perdão. É eterno presente. Deus, ele vive num eterno presente. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui. Subtópico 1. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos, vai dizer que foi em Jesus. Vou até botar aqui o textuário de novo, para os irmãos acompanharem. Aqui, ó. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Aqui vai dizer que nós fomos escolhidos, né? Nos elegeu nele. Nós fomos escolhidos em quem? Em Jesus Cristo. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. E quando nós falamos de cristocêntrica, nós temos sempre que nos lembrar que Jesus Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Ele tem que estar no centro de todas as coisas. Amém? Então, ela é cristocêntrica. Número 2. Em que tempo se deu essa escolha? E aí nós aprendemos que o tempo é dito como antes da fundação do mundo, né? Aqui está dizendo, ó, antes da fundação do mundo. Esse foi o tempo. E número 3, e qual a finalidade? Com que finalidade que Deus nos elegeu? Aqui vai dizer também, no versículo 4 daí, ó. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor ou em caridade, como está aí essa tradução. Amém? Então, todo cristão eleito tem um propósito. O que Jesus Cristo falou? Não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, para que vades e dê frutos, e esses frutos permaneçam. E aí nós vamos responder uma pergunta no final dessa lição. Você fica aí até o finalzinho, que nós vamos responder essa pergunta, que muitas vezes intriga todos os crentes. Porque Jesus, ele fala, não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Mas, irmão, será que nós não temos que responder a essa escolha? Eu vou dar um exemplo aqui. No finalzinho nós vamos trazer alguns textos para os irmãos anotarem, mas eu vou dar um exemplo. Nós temos que responder essa escolha. E eu sempre fico me lembrando no tempo que eu era mais novo, né? No tempo que eu era mais novo eu jogava muita bola. Jogava bola. Então o que é que acontece? Muitas vezes nós fazíamos o seguinte. Os dois melhores jogadores escolhiam o time. Para não ficar os dois melhores no mesmo time, né? Então os dois melhores escolhiam o time. Então, por exemplo, se eu, né? Eu não era o melhor não, viu, irmãos? Mas vamos supor eu. Se eu fosse escolher o meu time, aí, por exemplo, o meu filho, o Pedro Henrique, né? Tivesse nesse tempo também. Aí eu podia escolher o Pedro Henrique, né? Ah, eu quero escolher o Pedro Henrique. Então eu escolhi o Pedro. Mas se o Pedro não quisesse jogar no meu time, ele seria obrigado a jogar? Se ele não quisesse jogar no meu time, ele não jogaria no meu time. Irmãos, pode ser assim uma comparação, né? Um exemplo bem simples, porque as coisas espirituais são mais profundas, mas é só para os irmãos entenderem. A Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pastor William, quem são os escolhidos? Os escolhidos são os que atendem ao chamado. Os escolhidos são aqueles, irmãos, que recebem e atendem o chamado. Amém? Então, não foi nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu, irmãos. Mas nós temos que atender esse chamado. Jesus não escolheu Judas também? Jesus escolheu Judas. Para quê? Para Judas dar fruto. Aí o que Judas preferiu fazer, irmãos? Preferiu não atender o chamado. Até ficou ali por um bom tempo, mas preferiu não atender o chamado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer, para que se cumpra as escrituras. É claro que é para que se cumpra as escrituras, irmãos. Porque Deus, na sua presciência, ele já sabe de tudo. Então tudo que está escrito é porque Deus já tinha um conhecimento prévio. Ele não determinou antes, ele conheceu antes. Amém? Porque senão, se a gente falar que Deus determinou todas as coisas, ter uma visão assim determinista, aí nós vamos dizer que Deus determinou também que o homem pecasse, né? Está determinado que o homem vai pecar, irmãos. E aí como que Deus poderia culpar o homem se foi ele mesmo que determinou? Como é que Deus ele pode dizer assim, ó, você vai para o inferno, eu determinei que você vai para o inferno, só que a culpa é sua. A culpa é sua porque você foi. É isso que essa visão, né? Essa visão calvinista e de outras linhas teológicas aí
Ensina, irmãos. Ensina que Deus predestinou a pessoa para ir para o inferno, a pessoa não tem nem chance. Já vai de qualquer maneira, só que Deus, a culpa ainda é da pessoa. A culpa é da pessoa. Agora, como que a pessoa vai ter culpa se ela, né, não teve o direito de escolher, não teve como escolher, né? Então isso é meio complicado da gente crer nessa doutrina, e nós não estamos falando aqui do nosso próprio entendimento. Nós estamos aqui baseado na Bíblia e nós vamos ler aqui vários textos bíblicos, amém? Glória a Deus. Então vamos avançar aqui. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então Deus ele elegeu um povo. E quem ele elegeu, irmãos? A igreja, né? A igreja. Antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então nós falamos muito disso, né? Segundo a presciência. Então nós vamos ler aqui, ó. Vamos ler em 1 Pedro 1, versículo 2. Para não ficar nas nossas palavras aqui. Tá aí a Bíblia Sagrada confirmando, ó. 1 Pedro 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Então nós fomos eleitos, né, pela presciência. Deus sabia de antemão, Deus sabia antes. Agora tem esse processo também, né, da santificação do Espírito e o propósito, que foi para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então tem o propósito, que é o propósito de obedecermos. Eu costumo dizer, irmãos, nós não somos salvos porque obedecemos. Nós somos salvos para obedecermos. Amém? Então a salvação de Cristo é capaz, a graça de Jesus é capaz de produzir isso em nós. Lá em Tito 1, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer isso, que nós fomos, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos a renunciar a toda a consciência, né, todo o pecado. Então a graça, além de nos salvar, nos ensina também a viver uma vida de obediência. Eu costumo dizer que a graça, ela nos capacita, porque teve o tempo da lei. O tempo da lei, irmãos, a lei mostrava o pecado, mas não tinha o poder para tirar o pecado do homem. Apenas cobria momentaneamente, através de sacrifício de animais, né? Então a lei apontava o pecado, mas não tinha o poder de tirar o pecado. Agora a graça não. A Bíblia fala que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, irmãos. Em primeiro lugar, quando nós recebemos ali o processo de justificação, meus irmãos, aí nós ficamos livres da culpa do pecado. Aí o processo da santificação começa a nos ajudar ali a ficar livres, irmãos, do poder do pecado. E o processo de glorificação vai nos livrar da presença do pecado. Amém, irmãos? Então, perdão do pecado, aí nós ficamos livres do poder do pecado, e quando nós formos glorificados, nós vamos ficar livres da presença do pecado. Então são os 3 P's, né, irmãos? E nós vamos aqui daqui a pouco aprofundar mais um pouquinho isso. Então, quando fala de presciência, está dizendo que Deus, ele já sabe quem vai crer, quem vai receber ele, né, como quem vai receber o seu filho como Salvador. Deus já sabe de antemão. É como nós falamos, para Deus é um eterno presente. Ele já sabe de todas as coisas, para ele tudo já aconteceu. Mandar um alô para minha tia Helena. Minha tia Helena já está aí também. Minha tia Helena lá de Goiânia, né? Que Deus abençoe. E a nossa irmã Ixi, que nome difícil. Isélia. Irmã Isélia, agora sim, né? Isélia Maria. Que Deus abençoe nossa irmã Isélia. Amém? Fiquem aí ligadinhos para vocês receberem da palavra de Deus nessa noite. Subtópico 2, vamos lá. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Os irmãos que quiserem perguntar alguma coisa aí, viu, irmãos? Nos comentários, fica à vontade aí. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente estuda para responder depois. Glória a Deus! Então os irmãos podem perguntar aí também, podem participar aí através dos comentários. Nossa irmã Letícia Carvalho está aí também. Que Deus abençoe a irmã Letícia, toda a família. Irmão Marcos também, que Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Então vamos lá. Subtópico 2, as condições da eleição. Nós cremos que a eleição, ela é condicional. A eleição não é incondicional, que Deus elegeu ali incondicionalmente, a graça é irresistível.
Nós não cremos nisso. Nós cremos que a eleição é condicional. Amém? Então diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então isso é importante nós lermos na palavra de Deus. A salvação, ela é oferecida a todos. Olha o que a Bíblia vai dizer no texto áureo da Bíblia. Nós costumamos dizer que esse texto da Bíblia é o texto áureo, ou seja, o texto principal da Bíblia, né? Que já nos esclarece tudo. Diz assim, ó, João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos analisar um pouquinho, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A maior intensidade, né? A maneira que Deus amou o mundo, a maior intensidade. De tal maneira. Então a maior abrangência, irmãos. Amou de uma maneira tal, né? A maior abrangência. Que deu. Quando fala que deu, a maior ação de amor de Deus, né? Essa é a maior ação de Deus. Ato de amor. Ele deu o seu Filho. Que fala que deu o seu Filho unigênito. A maior entrega, né? A maior entrega. Para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, irmãos. Então nós vemos que abrangeu todos, né? Que a expiação de Jesus era uma expiação ilimitada, que pode alcançar a todos. Mas olha só a condição aqui: todo aquele que nele crê. Então é condicionada ao quê? A resposta do homem, né? A fé. Jesus Cristo certa vez falou: quando vier o Filho do Homem, quando o Filho do Homem voltar sobre essa terra, porventura encontrará fé? Então nós vemos que tem a condição de fé. Para que todo aquele que nele crê não pereça, a maior misericórdia de todos, né? Para que todo que não mereça, mas tenha a vida eterna, a maior de todas as dádivas, a vida eterna. Amém? Então nós vemos que esse texto aí diz claramente que Jesus morreu por todos. Sabe o que diz a outra doutrina que nós estamos citando aqui algumas vezes? Essa outra doutrina diz que a expiação de Jesus, a morte de Jesus, ela é limitada, que Jesus morreu só pelos eleitos. Irmãos, só por um seleto grupo ali. Mas aqui fala que Jesus morreu por todos. Todos aqueles que responder, todos aqueles que creem. É uma expiação ilimitada. Se eu crer que Jesus morreu só por um pequeno grupo, eu estou ali diminuindo o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aqui para outro texto também importante. 1 Timóteo 2, versículo 4 ao 6. Minha tia está fazendo uma pergunta aqui. Nós sofremos por causa do pecado e os animais, por que sofrem às vezes? Meu Deus. É umas perguntas, né, tia? É umas perguntas que muitas vezes nós não vamos ter essa resposta aqui, né? Mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Para me responder assim, por que os animais sofrem? Responder assim exatamente é meio complicado, né, meus irmãos? Mas tudo tem um propósito de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um propósito em tudo. Agora eu posso responder também, que veio aqui na minha mente, eu posso me responder baseado ali em Romanos capítulo 1, viu, tia? Baseado em Romanos capítulo 1, vai dizer que até a natureza geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Então nós podemos dizer também que os animais sofrem também por causa do pecado. O pecado do homem teve o poder de abalar até mesmo o universo. A Bíblia fala que a criação geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Está lá em Romanos capítulo 1, né? A minha tia depois lê aí todo o capítulo 1 de Romanos, onde vai dizer isso, que a criação geme. Então a criação também foi afetada pelo pecado do homem. Nós vemos que os nossos pecados, irmãos, nós vemos que o nosso pecado, ele tem o poder de afetar também aquelas pessoas que nos rodeiam, e até mesmo a terra foi amaldiçoada. Nós vemos que Deus falou assim, ó: por causa de ti a terra será maldita, irmãos. Então na hora que minha tia me perguntou, foi difícil de responder ali na hora, assim, né, supapo. Mas quando nós vamos nos lembrando dos textos bíblicos, a Bíblia fala que a criação também geme, ou seja, a criação também sofre, esperando as revelações do Filho de Deus. Então, até mesmo os animais hoje em dia sofrem, porque o pecado desestabilizou tudo. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia vai dizer que Deus viu que tudo era bom. Deus criou e viu que tudo era bom e que tudo era muito bom, irmãos. E nós vemos que quando o homem pecou, olha só como isso é importante. Como o homem pecou, aí o primeiro animal ali teve que ser sacrificado. Não era para ter necessidade dos animais serem sacrificados ali, né, por causa do pecado do homem. Mas quando o homem pecou, aí
Aí o inocente já teve que pagar pelo pecado do homem, né? Que foi o animal. Isso já representava Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz. Então, um inocente morrendo pelo culpado, representando o sacrifício de Jesus. Então, o animal ali já teve que sofrer, né? Naquele tempo ali, já foi sacrificado. Então, nós entendemos assim também, que por causa do pecado do homem, os animais também sofrem. Não é por causa do pecado deles, porque os animais não têm a consciência, eles não têm a racionalidade que o ser humano tem. O ser humano, ele peca de uma forma racional. O animal não tem, né? Raciocínio não tem. Então é por causa do pecado do homem também, né? Nós entendemos assim. Mas como eu falei, responder assim exatamente, né? Nós estamos respondendo assim em cima da Bíblia, do que a Bíblia ensina. Glória a Deus. Agora vamos aqui voltar para a lição. 1 Timóteo 2, versículo 4 ao 6. Diz assim, ó: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então vai dizer aqui, ó, Jesus Cristo, né? Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quer que todos os homens se salvem. Então tá falando aqui que é só alguns? Só os eleitos? Só aqueles ali, um grupo seleto? Não, ele quer que todos se salvem. Mas pastor William, se Deus quer que todos se salvem, por que que nem todos se salvam? Porque nem todos creem. Nem todos respondem positivamente, irmãos, à eleição, ao chamado, né? Nem todos respondem. Amém? Mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Vamos lá, avançar. Entretanto, a tia aqui está agradecendo, né, pela resposta. Ficou entendido, tia? Ela disse que entendeu. Tá bom, amém. Glória a Deus. Me pegou de surpresa, né, essa resposta, essa pergunta. Entretanto, a gente estuda, né, irmãos, pro tema aqui da lição. Aí vem uma pergunta dessa de supapo. Aí nós temos que nos lembrar do que a Bíblia ensina. Vamos avançar. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Efésios 2, versículo 8 a 9, vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus e não por obras para que ninguém se glorie. Mas nós vemos que a salvação, ela é uma iniciativa de Deus. Isso é importante entender. A salvação, ela é uma iniciativa de Deus, ou seja, ela se origina em Deus, mas exige uma resposta do ser humano. Deus, ele dá a iniciativa, mas é necessário o ser humano responder. Vamos dar o exemplo aqui do Jardim do Éden também. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles se esconderam, né? Quiseram esconder ali o seu pecado, ficaram com vergonha e se esconderam. Eles não foram buscar a Deus quando eles pecaram. Foi Deus que foi buscar eles. É ou não é verdade? Deus chegou e falou: Adão, onde tu estás? Né? Deus foi ali, ao encontro do ser humano que tinha pecado. Não foi Adão que foi ao encontro do homem, irmãos. Então Deus, ele foi ao encontro do homem. E Deus chamou Adão. Era necessário Adão ali responder ao chamado de Deus. Quando Adão e Eva tiveram ali também os seus primeiros dois filhos, Caim e Abel. Aí nós sabemos que Caim, ele se irou contra Abel. Aí quando ele se irou contra Abel, Abel ofereceu uma oferta, né? Aí vai dizer que Deus, ele atentou para Abel e para sua oferta. Nós vemos que antes de Deus aceitar a oferta, Deus, ele analisa primeiro o ofertante. É por isso que a Bíblia fala, ó, se você tiver algo contra o seu irmão, ou se seu irmão tiver algo contra você, nem oferte, deixe sua oferta ali no altar, vai, reconcilie com seu irmão e depois você oferta. Irmãos, por quê? Porque Deus olha primeiro para o nosso coração antes de olhar para a nossa oferta. Então a Bíblia vai dizer que Deus atentou para Abel e para sua oferta. Mas Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Então primeiro Deus estava ali rejeitando Caim. Por quê? Porque Caim estava com algo ali, né? Estava com algo no coração, uma raiva, um ódio, uma inveja. E aí sabe o que Deus fez? Deus deu uma oportunidade para ele se arrepender. Deus falou: Caim, por que decaiu o seu semblante? Ou seja, Caim, por que você está aí triste, carrancudo? Por que você está com essa cara de raiva aí? Aí Deus falou: se você fizer bem, tudo irá bem. Deus já conhecia a intenção do coração de Caim. Aí Deus falou: se você fizer bem, tudo irá bem. Mas se você não fizer o bem, o pecado já está à porta. E para ti será o seu desejo, cabe a você dominá-lo. Ou seja, Deus estava falando: Caim, o pecado está aí, ó. O pecado está aí querendo te dominar. Você tem que dominar esse sentimento, você tem que dominar esse pecado. Porque se você não dominar esse pecado vai te dominar. Esse pecado vai te fazer cair. Aí sabe o que Caim fez, irmãos? Caim não se arrependeu. Caim recebeu essa oportunidade, não se arrependeu, e Deus sempre deu o direito de escolha para o homem. E o que Caim fez? Caim acabou matando seu irmão.
Caim matou Abel, então não se arrependeu. Então nós vemos aí o quê? O direito de escolha do ser humano escolher. Então, a iniciativa da salvação vem de Deus, se origina de Deus, mas o homem tem que responder a isso. Se Caim tivesse respondido positivamente, com certeza Deus tinha perdoado. Quando Jesus Cristo chegou ali para os discípulos e falou ali na Santa Ceia, né, que um dos discípulos ia trair ele, estava ali Judas, o traidor. E Jesus falou: um de vocês vão me trair. Se Judas tivesse... E Judas já tinha traído Jesus, Judas já tinha vendido Jesus, já tinha negociado já. Se Judas tivesse confessado: fui eu, Senhor, eu te vendi, me perdoe, eu me arrependo, né? Tivesse se arrependido verdadeiramente, com certeza ele ia receber perdão, meus irmãos. Então a salvação se origina de Deus, mas cabe ao homem responder. Vai um alô para nossa irmã Francisca Maria também. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então tá bem entendido aí, irmãos, bem esclarecido. Os irmãos podem aí, né, mandar um comentário aí que nós vamos estar aqui em nome de Jesus respondendo. Glória a Deus. Isaías 53, versículo 11. Tá nosso pastor Jânio aí também, evangelista Jânio, que Deus abençoe. Olha só, irmãos, eu quero ler esse texto aqui também que é importante, ó. Isaías 53, versículo 11 e 12. Onde diz assim, ó: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, isso é importante. Aqui está falando, né, do sacrifício de Jesus. Isaías 53 fala do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, da crucificação de Jesus ali na cruz. Aqui vai dizer, ó, aqui diz, ó: o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Pastor William, por que a muitos e não a todos? Porque como nós falamos aqui, irmãos, porque nem todos vão crer, porque nem todos vão aceitar, porque nem todos vão receber essa salvação. Nem todos vão receber esse presente que é de graça e pela graça, nem todos. E eu estava pensando, meditando muito sobre isso. Tem muitas pessoas que se declaram ateu, né? Sou ateu, não acredito em Deus. Irmãos, eu creio que no fundo, todos têm ali, nem que seja um pouquinho de fé em Deus. Eu acho que todos ali têm, nem que seja um pouquinho, tem. Só que essa fé não se torna uma fé salvadora. Não se torna uma fé salvadora. Essa fé, porque a palavra de Deus fala que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Essa fé, para se tornar uma fé salvadora, nós temos que estar, irmãos, ouvindo a palavra, recebendo Jesus e o Espírito Santo habitando dentro de nós. Por que eu vou dizer que eu acredito que no fundo, todos têm ali um pouquinho de fé? Todos ali no fundo acreditam que Deus existe, irmãos, né? Mesmo que tenha alguma dúvida, mas no fundo acho que todos acreditam. Porque tem aquele exemplo: se uma pessoa tiver aí, se a pessoa pegar um voo, pegar um avião, e esse avião estiver caindo, mesmo que a pessoa diga que não acredita em Deus, irmãos, a pessoa, primeira coisa que ela pensa: meu Deus, se Deus existe, me ajuda agora. Deus me salve, né? Deus, se o Senhor existe, me salve. Ou então a pessoa já vai soltar logo um grito: meu Deus, não é? Então eu acho que no fundo o problema é que muitos não deixam essa fé se transformar numa fé salvadora, e essa fé não produz ali um fruto digno de arrependimento, meus irmãos. Porque as pessoas não deixam o Espírito Santo trabalhar, não deixam o Espírito Santo entrar. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que a nossa fé, ela pode ser do tamanho do grão de mostarda. O grão de mostarda é pequeno, mas ela pode se tornar a maior de todas as hortaliças. Então a nossa fé, ela pode ser desenvolvida, nossa fé, ela pode crescer cada vez mais. E o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aperfeiçoa essa fé no coração do ser humano. Amém, meus irmãos? Então muitos dizem que não acreditam em Deus, mas quando estão ali perto de morrer, falam: meu Deus, me salve, né? Glória a Deus. Então essa fé tem que ser trabalhada. Vamos aqui continuar. Então Isaías 53 fala que o justo justificará a muitos, porque nem todos creem. E aqui no finalzinho também vai dizer, ó: ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, segundo outra doutrina, vai lá: ele levou o pecado de muitos, né? Porque era só pelos eleitos, levou o pecado só dos eleitos, mas não, irmãos. Ele levou o pecado de muitos, porque nem todos vão receber, nem todos vão crer, nem todos vão deixar essa fé se desenvolver no coração. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui avançar. Subtópico 3, vida santa e irrepreensível. Deixa eu ver o horário aqui para a gente não passar.
vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amônios, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Como eu já falei sobre isso, nós fomos eleitos com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Amém? Irmãos, a santidade ela significa também separado para um propósito. Santidade é isso, é separado para um propósito. Então tem muitas pessoas que acham assim, Deus, nós somos salvos pela graça, todo mundo peca, e quer viver da mesma vida, né? Quer viver na mesma vida, quer justificar o seu pecado, muitas vezes quer até usar a própria palavra de Deus para justificar o seu pecado. Às vezes as pessoas querem se nivelar por baixo, né? Mas todo mundo peca, mas todo mundo faz isso. Irmão, se todo mundo faz, não siga o curso deste mundo. Se todo mundo faz, você não faça. Seja a diferença. Mas todo mundo faz isso. Mas todo mundo mente. Irmão, se todo mundo faz, seja você a diferença, não faça. Quando nós fazemos isso, nós estamos querendo nos nivelar por baixo. Se fulano mente, eu também vou mentir. Se fulano peca, eu também vou pecar. Aí você está se nivelando por baixo. Por que você não se compara com muitos homens na Bíblia que alcançaram ali um grau de santidade, né, elevado? Como Jó. Jó falou, não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. Jó falou isso. Por que você não imita esse exemplo? Por que muitas vezes nós não imitamos o exemplo de José, né? José era um homem ali que fugia do pecado, tinha temor a Deus, fugia com tudo do pecado. Nós temos que imitar esses exemplos. Não ficar imitando as coisas erradas, se nivelando por baixo, né? Meus irmãos, foram homens falhos? Foram, mas foram homens que alcançaram ali um nível de santidade. E ainda existem pessoas assim, que alcançam um nível de santidade, né? Uma intimidade maior ali com Deus. Então nós não podemos nos nivelar por baixo. Hoje em dia também tem a questão de, ninguém pode julgar, não julgues, né? Hoje em dia tem essa questão também, não julgue, está julgando, não julgue. Irmãos, essa questão de não julgar virou um pretexto para a pessoa continuar no mesmo erro. É como se a pessoa estivesse falando assim, não me julgue, deixa eu viver no meu pecado. Ninguém pode falar nada, só Deus é que pode julgar, então não me julgue que eu quero continuar vivendo no meu pecado. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós fomos separados para um propósito. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Filipenses 2, versículo 15. Nossa irmã Osmarina está aí também, que Deus abençoe nossa irmã Osmarina, Diácono Roberto, toda a família, seus filhos ali, toda a família. Filipenses 2,15 vai dizer aqui, olha o propósito para o qual nós fomos chamados, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não tem motivo ali para ser repreendida, né? Não dá espaço, não dá motivo para ser irrepreensível. É uma pessoa que não pode ser repreendida porque não está dando espaço, né? Não está dando motivo. É claro, irmãos, não estamos dizendo aqui que a pessoa é perfeita, porque nessa terra ainda nós estamos ali no processo. Mas nós podemos a cada dia estar sendo aperfeiçoados e a cada dia fechando as brechas. Então nós fomos eleitos para isso, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então você foi chamado para isso, não para se parecer com o mundo, não para ficar falando, todo mundo peca, então eu também peco e está tudo certo, eu sou salvo pela graça mesmo, Deus sempre perdoa. Não, irmãos, nós fomos eleitos para resplandecer como astros no mundo, para ser luz desse mundo, para sermos a diferença neste mundo. Amém? Nós não estamos falando aqui de religiosidade, né, de farisaísmo, pessoa querer ser melhor do que a outra. Não é isso. Mas é a pessoa realmente dar um bom testemunho nessa terra e deixar o Espírito Santo trabalhar. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nosso irmão Marina está mandando mensagem ou é o Diácono Roberto? É um dos dois. Vamos avançar. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então, irmãos, nós temos que alcançar o quê? O mais alto padrão ético e moral. Como eu falei, é um processo longo, é um processo dolorido, é um processo demorado, né? Mas, irmãos, esse é o objetivo de Deus, que a gente alcance um padrão ético e moral. Uma vez nós estudamos sobre essa doutrina ética cristã. Nós temos a nossa ética cristã. E nós temos a moral também, né? Os bons costumes, irmãos. Tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor, nós temos que acrescentar nas nossas vidas.
Vamos lá, subtópico 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentiras, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Lá em Gálatas, irmãos, vai falar sobre as obras da carne. Daqui a pouco nós vamos ler aqui. Lá em Gálatas vai falar sobre as obras da carne. Tudo isso aqui, ó, é mentira, furto, palavras torpes. Já viu aquelas pessoas da boca suja que só vivem xingando? Então, palavras torpes, amargura. Esse é um problema também que nós enfrentamos. Quando nós estamos com o nosso coração amargurado, rancor, falta de perdão quando nós não perdoamos uns aos outros. Então Deus ele nos elegeu para nós abandonarmos tudo isso. Amém, irmãos? Ficar com o coração amargurado, sem perdoar, guardando rancor. Porque ficar, irmãos, magoado com alguma coisa, todos nós ficamos. Ficar magoado, né? Estar magoado, todos nós, em alguns momentos, nós vamos estar. Agora, ficar com aquilo ali, guardar esse pecadinho de estimação, se torna um pecadinho de estimação, a mágoa. Não, deixa minha mágoa aqui, ninguém vai tirar e deixa ela aqui. Ninguém mexe na minha mágoa. Aí vira o quê? Uma raiz de amargura. Aí sabe o que acontece? Contamina muitos. Então, além da pessoa pecar, ainda está provocando pecado em outros. Porque ninguém gosta de estar perto de uma pessoa amargurada. Pessoa amargurada contamina, irmãos. Aí já traz amargura pro nosso coração também. Já viu aquelas mensagens na internet? Você vê aquelas mensagens rancorosas? Já viu, irmãos? Quando as pessoas postam aquelas mensagens ali rancorosas, que você vê mágoa pura na mensagem. Porque da mesma maneira que a boca fala do que o coração está cheio, os nossos dedos hoje em dia digitam também o que está cheio no nosso coração, né? Então isso não contamina quando você vê ali, né? Então, meus irmãos, é certo que nós não podemos deixar isso nos contaminar, mas muitas vezes é inevitável, traz aquele peso, aquela coisa ruim. Então fala aqui de amargura, palavra torpes, fala de ira, né? Questão da raiva, do temperamento, são coisas... É como eu falo, as obras da carne, quando a gente vai ler, eu creio que todos nós nos enquadramos em algo. Então, questão do temperamento, é algo que eu tenho pedido muito a Deus, para trabalhar em mim, né? Temperamento. Então, fala a questão da ira, ira já é uma obra da carne também. Às vezes as pessoas falam, é o demônio, não é o demônio, é a obra da carne. É a nossa carne, que muitas vezes nós falamos que é o demônio. Às vezes nós queremos culpar o demônio de tudo, mas não queremos assumir as nossas culpas. Então, ira, cólera, né? E aqui diz, ó, o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentiras, furtos, palavras torpes, né, como eu já falei aqui. Então Deus ele nos chama, irmãos, para abandonar tudo isso. E aqui diz, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Então, falando rapidamente sobre cada um desses temas, ó, fornicação, sexo antes do casamento, né? Fornicação é como se fosse ali o ato sexual ilegal para Deus. Para Deus, isso é pecado, não é permitido. É o ato sexual antes do casamento. E tem, irmãos, tem os propósitos, né? Às vezes a pessoa pensa, porque Deus é um desmancha prazeres, Deus é um estraga prazeres, Deus é chato. Não, não é por isso, é porque tem propósito, irmãos. A fornicação, Deus, ele na sua sabedoria, meus irmãos, ele orientou que as pessoas não se conhecessem, não tivessem sexo ali antes do casamento. Porque tem algumas razões. Hoje nós não vamos falar não, mas qualquer dia nós vamos falar quais as razões que Deus instituiu isso. Tem propósito, tem razão. Às vezes a pessoa tem ali um ato sexual com outra antes do casamento, aí se casa com outra pessoa. Aí quando se casa com outra pessoa que vai ali ter a relação sexual, já não é a mesma coisa que ela teve com antes, né? Com o que ela conheceu antes. Então isso já vai interferir na relação. Talvez não vai ser a mesma coisa, já vai interferir. Então tem os propósitos, né? Não vamos aprofundar hoje, mas tudo tem um propósito de Deus. Não é porque Deus quer estragar prazeres, não é isso. Tem um propósito. E tem consequências também para quem desobedece, né? Então aqui fala também de impureza, aqui fala de avareza. Várias obras da carne são relacionadas ali à área sexual da pessoa. Fala de avareza. O que é avareza, pastor William? Avareza é o amor ao dinheiro. Porque não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Não, não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. A pessoa avarenta são pessoas presas aos bens materiais. Pessoas presas ao dinheiro, pessoas presas a bens materiais. E tem um perigo muito grande, porque a Bíblia fala que a avareza é como o pecado da idolatria. A avareza é a idolatria, porque o Deus dessa pessoa se torna ali o dinheiro. O dinheiro se torna o Deus dessa pessoa. As coisas materiais se tornam ali o Deus dessa pessoa. Então a avareza é a idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então são pecados, irmãos, que podem fazer com que a gente perca a nossa salvação. É algo muito sério. Então fala da avareza e embriaguez. Questão de beber,
ficar embriagado, né? Às vezes se a pessoa perguntar pra mim, Pastor William, a Bíblia proíbe bebida alcoólica? Irmãos, eu não vejo nenhum texto na Bíblia proibindo ali a bebida alcoólica, né? Condenando a bebida alcoólica. Eu vejo a Bíblia condenando a embriaguez. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho. Agora, irmão, se é uma coisa ali, porque a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Se você sabe que o primeiro gole que você der, pode ali te dar vontade de você dar outro gole e outro, e outro, e outro, e outro. Porque às vezes é assim, né? A pessoa dá vou dar um golinho aqui, não tem nada. Aí ela dá um golinho e fala, mas só mais outro golinho também não tem nada não. Aí a pessoa acaba se embriagando. Aí Deus condena a embriaguez, irmãos. Então, é melhor a gente nem, na dúvida, não dê o primeiro gole, irmãos. Se é uma coisa ali que você sabe que não convém, não faça. Eu já tive problema com álcool. Hoje em dia, Deus me livre, não quero nem triscar. E eu bebi era pinga mesmo, cachaça de todo tipo. Hoje em dia eu não quero nem triscar. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Embriaguez também é condenada. Aqui nós falamos de cada um desses pecados rapidinho assim, porque são obras da carne e coisas que podem aí até mesmo fazer com que a gente perca a salvação, como nós vamos ler daqui a pouco. A Bíblia fala, né, em um texto lá, a Bíblia fala de Tiago, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então a Bíblia fala que é o diabo que tem que fugir, mas tem um pecado que a Bíblia diz que somos nós que temos que fugir. Lá em 1 Coríntios 6,18 vai falar, fugir da prostituição, né, das impurezas, desses pecados sexuais, essas coisas somos nós que temos que fugir. Fazer igual José. José foi assediado ali pela mulher de Potifar e ali pernas para quem te quero, né? Tem que fugir, irmãos. Então vamos aqui. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, sem mancha, né? Sem ruga, mas santa e irrepreensível. Então foi para isso que nós fomos eleitos. Nós estamos falando sobre isso. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Irmãos, aí nós vamos ler aqui esse texto, ó, Gálatas 5, versículo 21. Olha só. Nós falamos aqui da obra da carne, né? Obras da carne. E esse texto vai falar aqui de mais algumas obras da carne. Olha só. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Nós já falamos aqui da mentira também, né? Que estava aqui a mentira. Irmão, sabe qual um problema muito sério da mentira? É que a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. O diabo ele é o pai da mentira. Se nós, na presença de Deus, continuamos mentindo, continuamos mentirosos, quantas pessoas querendo resolver tudo na mentira? A gente percebe que é mentira, a gente sabe que é mentira, e as pessoas ali aí querem fazer as outras de boba, né? O problema é esse, quer fazer as outras de boba, quer mentir, quer enganar, só que está se enganando a si mesmo, irmãos. E aí a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Certa vez Jesus chegou ali para os judeus, e os judeus falando, nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão. E Jesus falou, se pois o Filho vos libertar, vocês sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles falaram, não, nós somos libertos, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus falou, vocês não são filhos de Abraão. Vocês têm por pai o diabo. Porque o diabo, ele é mentiroso e homicida desde o início. Nossa, pastor William, que palavra pesada. É pesada, mas foi Jesus que falou. Não fui eu. Que palavra dura, foi Jesus que falou. Então, o diabo é o pai da mentira. Se nós, como cristãos, continuarmos vivendo na mentira, mentindo, praticando a mentira, nós não estamos sendo filhos de Deus. Nós estamos sendo filhos do pai da mentira, que é o diabo. Então olha só que coisa séria. Outra questão grave sobre a mentira é isso. Porque se a pessoa mente pra você 1, 2, 3 vezes, irmãos, você vai perder a confiança. A pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas é as pessoas perderem a confiança em nós. Irmãos, é a pior coisa. Pra recuperar depois dá trabalho. Irmãos. Então se uma pessoa mente pra você 2, 3 vezes, quando ela te falar a verdade, você não vai acreditar mais. Já pensou? Uma pessoa que mente, fala, eu tô aqui sendo sequestrado, eu tô morrendo, fala, é mentira, essa pessoa mente muito. E se for verdade realmente? Então a mentira pode causar a morte. Isso é um problema. Então aqui fala também invejas, homicídios. Esses homicídios aqui, nós podemos cometer homicídio no coração quando nós odiamos nosso irmão. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nessa parte que eu quero chegar, irmãos, ó.
nós estamos demorando um pouquinho nesse primeiro subtópico, mas nós vamos avançar aqui que a hora passa muito rápido, tá é doido. Então diz assim, ó: os que cometem tais coisas, em algumas traduções vai dizer, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então tá vendo? Tá falando de quê? De perda de salvação. Quem pratica tais coisas tá falando o quê? De perda de salvação. Então, como eu falei, meus irmãos, todos nós fomos enquadrados em alguma obra da carne aqui, né? Então nós temos que fazer o quê? Abandonar. Pedir para Deus forças e abandonar por completo tudo isso, para que a gente não venha perder a nossa salvação. Se você observar bem, a igreja é composta de ex-traficante, ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-assassino, ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-irmãos. Ex por quê? Porque praticava, mas não pratica mais. Amém? Glória a Deus. Deixa eu beber uma aguinha aqui, senão a garganta não aguenta. Glória a Deus, irmãos. Demoramos um pouquinho nesse primeiro subtópico, mas vamos mais rápido agora, para nós cumprirmos aqui com o horário, em nome de Jesus. Subtópico, tópico 2, irmãos. Predestinados para filhos de adoção. Nós falamos da eleição, agora vamos falar da predestinação. Diz assim: a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Predestinar, irmão, significa destinar com antecedência, né? Destinar antes. Então a predestinação é o que? A intenção de Deus, né? Predestinar é uma intenção de Deus. O plano de Deus, Deus já tinha essa intenção de predestinar os seus eleitos. Então significa destinar com antecedência. Predestinar, destinar com antecedência. Amém? Deixa eu passar aqui para a câmera, né? Destinar com antecedência. Então a predestinação é a intenção de Deus. Vamos aqui para o subtópico 1. O termo grego, deixa eu ver aqui se tem comentário. Ah, tá, minha tia só está agradecendo aqui, né? Que Deus abençoe. Então diz assim, ó, o termo grego prusiron, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Aleluia? Como eu falei, né? Determinar antes. Determinar ou destinar antes. Vamos aqui avançar. A Bíblia diz tudo, irmãos, por que termo grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Antigo Testamento em hebraico, algumas partes em aramaico, mas o Novo Testamento em grego. Aqui diz: a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. A isso é importante você memorizar. Irmãos, a eleição é a escolha. Olha só, a eleição é a escolha. É quando Deus nos escolhe. Agora, a predestinação é aquilo que vai acontecer com os escolhidos. Memorize bem isso. Eleição é a escolha. Agora, a predestinação é aquilo que vai acontecer com os escolhidos. E o que vai acontecer com os escolhidos? Os escolhidos vão ser santos, como nós lemos aqui. Vão ser santos, vão ter uma vida irrepreensível, né? Vão cumprir com os propósitos de Deus. Vão se tornar filhos de Deus. Nós fomos predestinados para sermos filhos por adoção. Vão se tornar filhos de Deus. Então, eleição é quando Deus nos escolhe. A predestinação é aquilo que vai acontecer com a gente, com os escolhidos. Amém? É o que Jesus diz: eu escolhi a vós para que vades e dê frutos. Glória a Deus. Por isso que existe aquele problema, né? Aquele perigo. Crente que não dá fruto, irmãos, tem que se rever. Cristão que não dá frutos, tem que rever se realmente está na fé. Então vamos aqui. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Irmãos, vamos aqui ler mais um texto. Romanos 8, versículo 29 e 30. Isso aqui é muito importante, esse texto. Olha só. Diz assim, ó: porque os que dantes conheceu. Olha só a presciência de Deus. Antes de tudo, Deus nos conheceu. Lá em Salmo 139 vai dizer que Deus ele já nos conhecia quando o nosso corpo ainda não tinha nem forma. Então Deus nos conheceu antes.
Ele sabe quem vai crer, quem não vai crer. Ele nos conheceu antes. Então diz assim, ó, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Então a presciência de Deus, primeiro Deus nos conhece, depois nos predestina. Fala, peraí, esse vai me escolher, esse vai me receber. Então eu tenho um destino, um propósito para a vida dele. Olha só que interessante. Então diz assim, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós vemos que Deus nos elege, aí Deus nos predestina para um propósito. A fim de significa o quê? Um propósito. Então Deus te elegeu, meu irmão, e Deus te predestinou para um propósito. Viva este propósito. Amém? Pastor William, como eu vou saber se eu sou um salvo? Você vai saber se você é um salvo se você estiver vivendo os propósitos de Deus. Amém? Perdão, irmãos. E é bom dizer uma coisa, irmãos. Chamado é diferente de ministério, viu? Chamado, todos nós somos chamados. Chamados para ir fazer o ID. O ID você faz na sua casa, você faz nos seus vizinhos, no seu serviço, no seu colégio. Esse é o chamado. Chamado de todo cristão é de receber Jesus Cristo e fazer o ID, dar frutos. Esse é o chamado. Agora, ministério é diferente. Ser pastor, evangelista, obreiro. Tem gente que não tem essa vocação, que não tem esse ministério e não vai ter. Às vezes Deus chama uma pessoa para ser um médico, para ser um professor. Não estou falando que a pessoa não tem que ir para a igreja não, viu, irmãos? Tem que ir para a igreja. Adorar, ter comunhão com os irmãos. Mas às vezes seu propósito não é ser um evangelista, ser um pastor. Não. Mas pode ser um médico, né? Pode ser um advogado. E Deus vai te usar nessa área. Porque Deus, ele tem servos dele em todas as áreas. Aqui o versículo 30 vai dizer, ó. E aos que predestinou, então primeiro Deus, ó, nos conheceu e nos predestinou. Aí diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então olha que sequência interessante, meus irmãos. Deus, ele nos conheceu antes, aí nos predestinou, aí nos chamou. Aí aos que chamou, a esses também justificou. Então quando Deus nos chama, e nós aceitamos esse convite de Deus, né? De assumir, por isso que a Bíblia fala, assuma o seu chamado. Então quando nós assumimos esse chamado, aí nós somos justificados, meus irmãos. Nós somos justificados e aos que justificou, a esses também glorificou. Aí nós vemos uma coisa interessante. Deus sabe quem vai responder o chamado, né? Então ele justifica. A Bíblia fala, justificados, pois pela fé, agora temos paz com Deus. Então é pela fé que nós somos justificados. Deus sabe, ó, esse vai crer. Aí Deus vai e justifica, justificados pela fé. E aqui diz uma coisa interessante, ó. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí nós paramos para pensar, né? Aí nós falamos, espera aí, tá faltando um processo aí, tá faltando o processo da santificação. Porque não tá faltando, irmãos, o processo da santificação? Porque, ó, Deus justifica, santifica e glorifica, né? Então aqui tá faltando o processo da santificação. Sabe o que eu entendo com isso? Irmãos, tem atitudes que são chamadas atitudes monogeístas. Pastor William, que nome difícil, o que é isso? São atitudes tomadas, irmãos, unilateralmente, né? Não tem no seu aparelho de som, não tem mono e estéreo? O que é o mono? Mono é que funciona só de um lado, né? Só uma saída. É só de um lado que funciona. Aí tem o estéreo são os dois, né? Então tem as atitudes, irmãos, que são monogeístas. O que acontece? São atitudes que procedem de Deus. É Deus que faz, é Deus que determina, né? Mas tem atitudes também que servem também, que tem atitudes que o homem também tem participação. Tem atitudes também que o homem tem participação, meus irmãos. Então, na santificação, o homem também tem a participação. Porque da mesma maneira que a Bíblia fala várias vezes que Deus nos santificou, a Bíblia fala várias vezes também, santificai-vos. Santificai, santificai, santificai o vosso corpo. Então o que acontece? Nesse processo, o homem também tem que responder a isso. O homem também tem a sua participação. Renunciar ao pecado. É o Espírito Santo que nos santifica. Mas nós temos que deixar o Espírito Santo agir dentro de nós. Nós temos que renunciar, temos que fugir, temos que abandonar. A Bíblia fala disso, abandone, fuja, né? Renuncie. Então, essa é a participação. Nós não temos, olha só, não é pelas nossas obras, pela nossa força, que nós vamos sermos salvos, não. Tudo procede de Deus, tudo origina de Deus, mas nós temos que responder a isso. A nossa participação na salvação, irmãos, não são as obras, né, que nos justifica,
mas é deixar o Espírito Santo agir dentro de nós. É responder ao chamado. Deixar o Espírito Santo trabalhar. Os crentes não gostam de falar, dê lugar para o Espírito Santo. Dê lugar para o Espírito Santo. É dar lugar para ele trabalhar nas nossas vidas. E aí sim, aquele que começou a boa obra vai terminá-la até o dia de Cristo. Então nós vemos que o homem, a participação do homem é crer e deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Amém? E o homem é chamado também a se santificar, a se separar. Nós temos a participação no processo de se separar. Amém? Sabendo que não é pelas obras, não é pelo mérito nem nada, meus irmãos. Mas a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, tem uma passagem que diz assim, ó: coube ao Espírito Santo e a vós. Olha que interessante, coube ao Espírito Santo e a vós. Então nós vemos o que aí? Um trabalho de cooperação. Nós temos também lá em Marcos capítulo 16, uma passagem interessante. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, porque não faz parte aqui da lição esse texto, mas eu lembrei dele aqui agora. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, irmãos. Tentar abrir, né, que ela tá meio aqui travada. Nós vamos tentar abrir aqui, daqui a pouco eu vou ler um texto para os irmãos. Amém? Tô abrindo aqui, ó, minha Bíblia, e você pode anotar aí também. Marcos capítulo 16, já estamos quase indo para o finalzinho. Marcos capítulo 16, irmãos. Abra aí para você ver um negócio interessante do que nós estamos falando aqui. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Minha Bíblia tá aqui demorando um pouquinho, mas já abriu. Marcos 16, versículo 15, né? Vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós vamos ler aqui a partir do 17, ó. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, e se beber algum veneno, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Versículo 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus. Versículo 20, Marcos 16, 20. É isso que eu quero ler, ó. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Então, meus irmãos, está dizendo aqui, ó, o Senhor cooperava. Então nós vemos que o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha no processo de cooperação. O Espírito Santo está aí para nos ajudar, está aí para nos santificar, mas nós temos que cooperar com isso. A Bíblia fala também: operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação. Vem de Deus, é dom de Deus, sim, mas se o homem não quiser, não tem jeito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos avançar. Subtópico 2, diz assim, ó: filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Então foi tudo pelo amor, né? Então nós fomos adotados e nós podemos dizer hoje em dia Pai Nosso. É importante dizer isso, Pai Nosso. Porque muitas pessoas querem o pai, mas não querem os irmãos, né? Querem um pai, mas não querem os irmãos. É igual o irmão do filho pródigo ali. O irmão do filho pródigo queria o pai, queria os bens do pai ali, queria a fazenda, né? Queria ali a herança do pai, queria tudo do pai, só não queria o filho, né? O irmão, só não queria o irmão. O irmão do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou para casa, ele falou assim: esse teu filho gastou dinheiro com todas as prostitutas, né? Gastou dinheiro com as meretrizes, e o Senhor perdoa ele? Esse teu filho? Aí o pai consertou: esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então, irmãos, se nós queremos o pai, nós temos que querer também os irmãos. Muitas pessoas querem Deus, mas não querem estar perto dos irmãos, né? Eu não preciso das pessoas, eu não quero saber do homem, meu negócio é com Deus. Não, nosso negócio é com Deus e com o próximo. Amém? Ame a Deus, ame ao seu próximo. Não é o que a Bíblia fala? Subtópico 3. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Olha só, você tem direito ao nome e aos bens. Quem é filho tem herança, irmãos.
Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Lá em Apocalipse vai até dizer que nós vamos ganhar um novo nome, que só quem conhece esse nome é aquele que vai receber o nome. Então diz assim: então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, ou seja, papai, paizinho, né? A intimidade. Isso é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e para a sua glória. Então, meus irmãos, esse é o privilégio da adoção. Esse é o privilégio de sermos filhos. Nós temos direito a um novo nome, nós temos direito, né, de nos tornarmos filhos, temos direito a um novo nome e também as bênçãos, a herança que o Pai tem para todos os filhos. Amém? Olha que bênção do Senhor sobre nossas vidas. Nossa irmã Maria Clarinha já está aí também, né? A Maria Clara, que Deus abençoe em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Aleluia. Vamos aqui, irmãos, agora nós já estamos indo para o finalzinho, já estamos terminando, viu? Os irmãos aí, se passar, vai ser só uns 2 minutinhos. Já estamos para o finalzinho e já está sendo bênção do Senhor. Subtópico, último subtópico. Subtópico 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Muitas vezes quando nós falamos, né? Deus, ele já nos deu todas as bênçãos espirituais. Irmãos, eu tenho certeza que tem pessoas que pensam assim: negócio de bênção espiritual, moço, quero saber de bênção material. Eu tenho certeza que tem pessoas que pensam assim: esse negócio de bênção espiritual, que eu quero saber de espiritual. Mas, irmãos, nós não podemos ser igual a Esaú, né? Esaú trocou as bênçãos espirituais por algo ali passageiro, algo material, um prato de lentilha. Só que a Bíblia vai dizer que ele se arrependeu. Ele se arrependeu amargamente, quis voltar atrás e já não tinha mais jeito, porque já tinha feito ali besteira, né? Então, meus irmãos, eu entendo o seguinte: quando nós somos abençoados espiritualmente, todas as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então valorize as bênçãos espirituais. Vamos aqui, subtópico 1, para encerrar. O último subtópico, o último tópico. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Já falamos disso aqui. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Irmãos, nós acreditamos que a predestinação é para a salvação. Não existe predestinação para o inferno. Existe predestinação para a salvação. E a eleição de Jesus é uma eleição condicional, condicionada ao arrependimento. E nós entendemos que a expiação de Jesus é uma expiação ilimitada, ou seja, pode alcançar todo ser humano. Tem o poder de alcançar todo ser humano. É uma expiação ilimitada. Maria Clara, é para assistir o estudo, hein? Glória a Deus. Expiação ilimitada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então ela pode alcançar todos os seres humanos. Amém? A outra doutrina que eu falei, calvinismo, eles acreditam que a expiação é limitada, ou seja, Jesus morreu só pelos eleitos. Mas nós acreditamos que a expiação ela é ilimitada. Ela é capaz de alcançar todo ser humano que crê. Amém? Se os irmãos quiserem, pode me mandar um WhatsApp depois. Irmãos, na Bíblia existem mais ou menos 80 versículos que falam que essa expiação de Jesus ela é ilimitada. Eu tenho um livro aqui, né, com vários versículos. Então existe praticamente 80 versículos que falam que a expiação de Jesus ela é ilimitada, que alcança toda a humanidade. Irmãos, e se os irmãos quiserem, me mandam um WhatsApp, que eu mando pelo menos uns 20 versículos, eu vou mandar, para os irmãos verem que a expiação de Jesus é ilimitada, alcança toda a humanidade. Amém? Eu mando, só os irmãos pedirem no WhatsApp que eu mando. Então vamos aqui para encerrar. Diz assim: portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para os céus e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo. E a fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, é uma eleição condicional, né? Condicionada à fé. Subtópico 2, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa,
o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Olha só, irmãos, quem se achega a Cristo não se chega a coagido. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Mas as pessoas são atraídas a Cristo. Certa vez Jesus falou em João capítulo 6, ninguém pode vir ao Pai ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair antes. Irmãos, então é uma atração, né? Uma atração de amor. Muitas vezes a pessoa fala, eu vim pela dor. Talvez você foi no momento de dor, irmãos. Mas você só vai mesmo receber, você vai entender a salvação. Você só vai mesmo viver essa salvação, essa graça, quando você entender o amor de Deus. Porque o amor lança fora todo medo. Então você pode ter ido no momento de dor, porque você precisava de um socorro, de um refrigério. Eu fui assim. Mas nós só vamos mesmo viver a graça e a salvação quando nós entendemos o amor. Aí nós vamos viver pelo amor e não pela dor. Nós vamos viver o plano de salvação é pelo amor, não é pela dor. Amém? Glória a Deus. Agora uma coisa interessante, né? Como eu falei, tem uma doutrina que crê que Deus predestina uns para o inferno. É engraçado que as pessoas que creem isso, que Deus predestina uns para o inferno, essas pessoas sempre creem, né, que Deus predestinou eles para os céus. Essas pessoas nunca creem que Deus predestinou eles para o inferno. Sempre creem que Deus predestinou eles para os céus, né? Não estão errados de pensar assim. Mas é interessante isso, né? Algo que nós temos que pensar. Glória a Deus. Então vamos aqui, irmãos, para a conclusão, para nós estarmos encerrando. Uma coisa que ficou bem importante dos irmãos gravarem é isso. Que a eleição é a escolha, é quando Deus nos escolhe. E a predestinação é aquilo que vai acontecer conosco quando nós somos escolhidos. Vamos ser santos, vamos nos tornar filhos de Deus, vamos ser irrepreensíveis, vamos herdar a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Creio que isso ficou bem claro. Um alô para nossa irmã Rose Xavier, que está assistindo aí também. Nossa irmã Flaviana Faleiro, né? Que Deus abençoe aí. Irmã Francilene Amaral também, creio que é prima da Nilma. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Conclusão da lição, para nós encerrarmos, diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Irmãos, eu quero encerrar aqui só com essa meditação, só com essa reflexão. Olha só, como eu citei aqui, Jesus certa vez diz, Jesus falou, não foi vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós, para que vocês vades e des frutos, e esses frutos permaneçam. Então, nós podemos falar, então foi Jesus que me escolheu. Mas, irmãos, será que nós não devemos responder a essa escolha? Será que nós não devemos reagir e responder a essa escolha? Será que é assim? Então, eu vou trazer aqui alguns versículos para você anotar aí na sua casa. Não vou ler agora, mas você anote aí na sua casa. Josué 4, versículo 15. Josué certa vez chegou, né, para o povo ali, e Josué falou, Josué 4, 15. Josué falou, vocês escolham hoje ao Deus que vocês querem servir. Se ao Deus dos amorreus, dos heteus, né, dos jebuseus. Aí Josué diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é o que? Direito de escolha. Lá em Lucas 13, versículo 34, anote aí também, Lucas 13, 34, a palavra de Deus vai dizer, porque nós falamos aqui do Velho Testamento, vamos falar do Novo também, né? Lucas 13, 34, a palavra de Deus vai dizer que Jesus certa vez chegou e falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis, né, juntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Por causa disso a vossa casa será deserta. Então Jesus falou, note bem, Jesus falou, quantas vezes eu quis. Então Jesus quis. Mas Jesus depois falou, e vós não quisestes. Então as pessoas não quiseram. Então Jesus quis, mas as pessoas não quiseram. É isso que ainda acontece muito hoje em dia. Jesus ele quer, mas se as pessoas não quiserem, ele não obriga. Amém? Então é o direito de escolha. Jesus nos escolheu, mas nós temos que atender esse chamado, atender essa escolha.
E Deuteronômio 30, versículo 19, vai dizer: eis que os céus e a terra são testemunhas diante de ti, que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva você e os seus filhos. E o que é isso? Direito de escolha. Deus ainda nos ensina a escolher, mas Ele nos dá esse direito de escolha. Escolha, pois, a vida para que viva você e os seus filhos. Amém? E lá em Hebreus 2, versículo 3, irmãos, 2, versículo 3, a palavra de Deus vai dizer: como escaparemos nós se renunciarmos essa tão maravilhosa graça? Amém, irmãos? Isso é tão forte que eu vou ler aqui para os irmãos. Ó. Hebreus 2, vamos lá. Hebreus 2, versículo 3. Diz assim, ó: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor foi nos confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então eu quero dizer, irmãos, que se a gente negar essa salvação, esse plano de salvação, meus irmãos, já não resta mais sacrifício. Amém? Mas eu creio que através desse estudo, através desse ensinamento, você aprendeu que todos aqueles que creem em Cristo são eleitos e são predestinados para ter uma vida abençoada, para receber todas as bênçãos espirituais, para receber ali a herança, para se tornar filho de Deus. E eu creio que através desse ensino, muitos, né, que tinham aí alguma dúvida, e muitos aí que não receberam ainda Jesus Cristo como Salvador, muitos ainda que não receberam essa salvação, vão passar a receber através desse estudo, porque nós nunca sabemos aonde vai chegar esse estudo. Vai ficar salvo no Facebook, nós vamos colocar no YouTube também, e pela Rádio Ágape aí, muitos ouviram também, né? Então, irmão, se você perdeu alguma lição, entre lá no nosso canal do YouTube, digite lá Ministério Segundo o Coração de Deus, se inscreva, amém? Se inscreva e lá tem todos os estudos. Nós estamos colocando todos os estudos lá para você não perder nada, amém? Vamos orar, agradecer a Deus e encerrar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por tão grande salvação. Nós agradecemos, Senhor, porque nós aprendemos nessa aula de hoje que nós fomos eleitos, meu Deus, nós fomos escolhidos pelo Senhor e nós fomos predestinados, meu Pai, para viver aquela vida que o Senhor tem para todos nós, para cumprirmos com o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, meu Pai, para sermos filhos do Senhor, para recebermos todas as bênçãos espirituais, meu Pai, para recebermos a salvação que vem do Senhor, meu Pai, para viver uma vida santa e irrepreensível, meu Deus, e desfrutar, meu Pai, de todos os benefícios da salvação que o Senhor nos deu através do seu Filho. Queremos te agradecer por tudo isso, te dar toda a honra, glória, louvor e exaltação. Quero abençoar cada vida que nos assistiu, cada vida que ouviu pela Rádio Ágape e cada vida que ainda vai assistir, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor começou em cada uma dessas pessoas até o dia de Cristo, e desde já nós te agradecemos e te damos toda honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Passamos aqui 4 minutinhos, mas foi bênção do Senhor. Você não perdeu nada, pelo contrário, você ganhou muito. Amém? Esperamos vocês no próximo estudo bíblico, na quarta-feira que vem, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe.